É hora de começarmos a projetar para nossos ouvidos. Arquitetos e projetistas tendem a se preocupar exclusivamente com isto. Eles usam isto para projetar e eles projetam para eles. Daí nós acabamos sentando em restaurantes que se parecem com isto e soam assim, gritando a uma distância de 30 centímetros para tentar conversar. Ou porque embarcamos em um avião que custa 660 milhões de reais, com alguém falando em um telefone obsoleto de um sistema estéreo barato, fazendo a gente levar um susto. Estamos projetando ambientes que nos deixam loucos. E não é só nossa qualidade de vida que sofre. É nossa saúde, nosso comportamento social e também nossa produtividade. Como isto funciona? Bom, de duas formas. Primeiramente, ambiente. Eu tenho uma palestra no TED sobre isso. Os sons nos afetam fisiológica, psicológica, cognitiva e comportamentalmente o tempo todo. O som à nossa volta está nos afetando mesmo quando não temos consciência. Há, entretanto, um segundo modo também, é a interferência. A comunicação precisa da emissão e da recepção. Eu tenho uma outra palestra TED sobre a importância do ouvir consciente. Mas eu posso emitir da melhor forma possível e você ser um brilhante receptor consciente. Se o espaço em que estou emitindo não for eficaz, a comunicação não pode acontecer. Os espaços tendem a incluir ruído e acústica. Uma sala como esta tem acústica, uma acústica muito boa. Muitas salas não são tão boas. Vou dar alguns exemplos de duas áreas que acho que nos preocupamos: saúde e educação. Quando estava visitando meu pai num hospital em estado terminal, eu me perguntava: como alguém pode ficar bom num lugar que soa desta forma? O som dos hospitais está ficando cada vez pior. O nível de ruído em um hospital dobrou nos últimos anos. Isto afeta não só os pacientes, mas todas as pessoas que trabalham lá. Acho que gostaríamos que os erros de procedimento tendessem a zero, não? Mas quando o nível de ruído aumenta, também aumentam os erros de procedimento dos funcionários dos hospitais. Mas afeta principalmente o paciente, que poderia ser você, poderia ser eu. Dormir é absolutamente fundamental para a recuperação. É quando nossas células se regeneram. E com um ruído ameaçador como este, seu corpo, mesmo que seja capaz de dormir, seu corpo te fala: estou sob ameaça, isto é perigoso. E a qualidade do sono cai, assim como nossa recuperação. Há enormes benefícios para os ouvidos por vir dos projetistas em nossos centros de saúde. Esta é uma área que quero trabalhar este ano. Educação. Quando vejo uma sala de aula como esta, pode imaginar como ela soa? Sou obrigado a me fazer uma pergunta. Bem, isso é um pouco injusto. Alguns dos meus melhores amigos são arquitetos e com certeza eles têm ouvidos. Mas acho que algumas vezes eles não os usam quando estão projetando. Aqui está um exemplo. Esta é uma escola acadêmica de ponta de 105 milhões de reais que foi construída há pouco tempo no Reino Unido e projetada por um dos melhores arquitetos britânicos. Infelizmente, foi projetada como a sede de uma corporação com um grande átrio central e as salas de aula saindo dele sem nenhuma parede de proteção. As crianças não conseguiam ouvir seus professores e tiveram que fazer uma reforma gastando R$1.980.000 e colocar paredes. Paremos já com esta loucura de classes abertas. Por favor. Não são apenas os edifícios modernos que sofrem. As antigas salas de aula também sofrem. Um estudo na Flórida, feito há poucos anos, descobriu que se você estiver sentado na quarta fileira desta sala, a inteligibilidade da fala é de apenas 50%. As crianças estão perdendo uma a cada 2 palavras, o que significa que elas têm que estudar muito mais para poder conectar os pontos e entender o que está acontecendo. Isto é muito afetado pelo tempo de reverberação. O quão reverberante é a sala? Numa sala de aula com tempo de reverberação de 1,2 segundo, o que é muito comum, é assim que se parece. In language, infinitely many words can be written with a small set of letters. In arithmetic, infinitely many numbers can be composed from just a few digits with the help of the simple zero. Nada bom, não é? Se você reduz esses 1,2 segundo para 0,4 segundo, instalando um tratamento acústico com materiais de absorção sonora, entre outros, consegue-se isto. In language, infinitely many words can be written with a small set of letters. In arithmetic, infinitely many numbers can be composed from just a few digits with the help of the simple zero. Que diferença!
Essa é a educação que você receberia. E agradeço ao engenheiro acústico britânico Adrian James por essas simulações. Os sinais eram os mesmos, o ruído de fundo era o mesmo. O que mudou nos dois exemplos foi a acústica da sala de aula. Se educação pode ser comparada com a aguar de um jardim, o que é uma boa metáfora, infelizmente, muito da água está evaporando antes de chegar nas flores, especialmente para alguns grupos. Por exemplo, aqueles com deficiência auditiva. Não são apenas as crianças surdas, poderia ser qualquer criança que tivesse um resfriado, ouvido tapado, uma infecção de ouvido, até alergia. Em um dado dia, 1/8 das crianças estão nestas circunstâncias. Temos também crianças para os quais o inglês é uma segunda língua, ou o que quer que esteja sendo ensinado é uma segunda língua. No Reino Unido, isso equivale a mais de 10% da população escolar. Finalmente, depois da palestra maravilhosa de Susan Cain no TED, sabemos que os mais introvertidos têm muita dificuldade de se relacionar quando estão em um ambiente ruidoso fazendo um trabalho em grupo. Somando, isso é um grupo de crianças que não está recebendo sua educação corretamente. E não apenas as crianças são afetadas. Este estudo na Alemanha descobriu que o nível médio de ruído na sala de aula é de 65 decibéis. Eu tive que aumentar muito minha voz para falar acima de 65 decibéis e os professores não só aumentaram sua voz. Este gráfico mostra a taxa de batimento cardíaco dos professores contra o nível de ruído. O ruído aumenta, o batimento cardíaco aumenta. Isso não é bom para você. De fato, 65 decibéis é exatamente o nível que esta grande pesquisa sobre todas as evidências de ruído e saúde constatou como o limite para o risco de um infarto do miocárdio. Para mim e para você, isso é um ataque do coração. Isto pode não estar muito claro para sugerir que muitos professores estão perdendo boa parte de sua expectativa de vida por ensinar em ambientes como este dia após dia. Quanto custa tratar uma sala de aula para diminuir para o 0,4 segundo de tempo de reverberação? R$ 8.250. O estudo que acabou de ser feito em Essex, no Reino Unido, por acaso mostrou que quando você faz isto, não só torna a sala de aula adequada para crianças com problema de audição, você cria uma sala no qual o comportamento melhora, os resultados melhoram significativamente. Descobriu-se também que mandar uma criança para estudar longe, em uma escola que tenha tal sala, se você não tiver uma, custa R$ 297 mil por ano. Acho que a economia está bem clara neste exemplo. Fico feliz que o debate esteja acontecendo. Há algumas semanas moderei uma conferência em Londres chamada O Som da Educação, que agregou os melhores engenheiros acústicos, pessoal do governo, professores e por aí vai. Finalmente estamos começando a debater essa questão e os benefícios que estão disponíveis para projetar para os ouvidos na educação são incríveis. Na conferência, resultou a criação de um aplicativo gratuito, projetado para ajudar as crianças a estudarem se elas têm que trabalhar em casa, por exemplo, em uma cozinha barulhenta. Resultado da conferência e de graça. Vamos ampliar a perspectiva um pouco mais e examinar as cidades. Temos planejadores urbanos. Onde estão os planejadores sonoros urbanos? Não conheço nenhum no mundo e a oportunidade está aí para transformar nossas experiências em nossas cidades. A Organização Mundial da Saúde estima que 1/4 da população da Europa está com sono degradado pelo barulho das cidades. Podemos fazer melhor que isto. Em nossos escritórios gastamos muito tempo no trabalho. Onde estão os planejadores sonoros dos escritórios? As pessoas dizem, não coloque aquele grupo perto desse, pois estes adoram barulho e aqueles precisam de silêncio. Ou quem diz, não gaste todo o seu orçamento em uma tela enorme de uma sala de videoconferência e depois coloque um pequeno microfone no meio de uma mesa para 30 pessoas. Se você pode me ouvir, você pode me entender sem me ver. Se você pode me ver sem me ouvir, não dá certo. O som dos escritórios é uma área enorme e, por acaso, já se mostrou que o ruído nos escritórios faz das pessoas menos prestativas, menos felizes com os colegas e menos produtivas no trabalho. Finalmente, temos as casas, os arquitetos interiores. Onde estão os arquitetos sonoros interiores? Vamos todos ser arquitetos sonoros de interiores. Ouçam nossas salas e projetem o som de forma eficiente e apropriada. Meu amigo Richard Mazuki, um arquiteto em Londres, criou uma expressão, arquitetura invisível. Amo essa expressão. É sobre projetar não a aparência, mas a experiência. De modo que temos espaços que soam tão bem quanto aparentam, que estejam adequados à sua função, que melhorem nossa qualidade de vida, nossa saúde, nosso bem-estar, nosso comportamento social e nossa produtividade. É hora de começarmos a projetar para nossos ouvidos. Obrigado.